Oi, gente. Nesse vídeo eu quero falar com vocês do Centrão, quero falar com vocês sobre Cláudio Cajado, que, não é um exagero dizer, é um inimigo da educação dos brasileiros. Mais do que um inimigo do governo Lula, que deve estar fazendo Lula sofrer bastante nesse momento, né? E o Haddad ter pesadelos, o Cláudio Cajado resolveu colocar o Fundeb, sim, o Fundo de Investimentos para a Educação, principal financiador de investimentos da educação, no novo arcabouço fiscal para limitar os investimentos na educação. E é importante entender que essa jogada do Cajado, ele defende a ideia de que, não, repare bem, isso é responsabilidade fiscal, isso é a gente sendo... O PT querendo tirar os investimentos da educação do teto, o PT está sendo irresponsável. Essa é a lógica de gente como o Cláudio Cajado. Mas eu vou mostrar para vocês aqui que gente como o Cláudio Cajado não são verdadeiros representantes do povo. Podem ter sido eleitos pelo povo, mas eles representam os interesses dos rentistas, das grandes corporações empresariais, porque... se tem dinheiro para educação, não vai ter dinheiro para a galera que financia a campanha deles, né? O governo vai ter que tirar o dinheiro de algum lugar. E Lula e Haddad já demonstraram que querem taxar dividendos empresariais, que querem diminuir as isenções federais para o grande capital. Então, o Cláudio Cajado fazendo isso daqui, ó, colocando o Fundeb no arcabouço fiscal, ele está protegendo os interesses dos seus financiadores. Por isso é tão importante vocês compartilharem esse vídeo, né? Essa inclusão do Cláudio Cajado, né, significa que os recursos da complementação da União ao Fundeb, o principal financiador da educação, ficam sujeitos à nova regra fiscal. E isso já produziu uma reação. A educação e saúde perdem com mudança no arcabouço fiscal imposta pelo Congresso. E o CNTE organiza resistência, né? Enfim, falando do deputado Cláudio Cajado, que apresentou uma mudança, né? E que, enfim, quer incluir e vai prejudicar a saúde e a educação. E se você pensa que o Centrão está prejudicando só a saúde e a educação, ele também mexeu no meio ambiente e no Ministério dos Povos Originários. E aí, essa atitude do Centrão, que está minando, está atacando o governo Lula, muita gente fica, mas poxa, por que o Centrão faz isso? Eu fui olhar o financiamento do Cláudio Cajado, né? Do Cláudio Cajado aqui. E teve um pessoal que botou 30 mil na campanha dele, 25 mil. E esses três aqui, quando você vai olhar, pesquisar o nome dele, a única coisa que aparece é que gente que tem muitos processos envolvidos, né? É a única coisa que você encontra aqui, é com uma quantidade grande de processos trabalhistas, né? Aqui, esse aqui, opa, ó, 31 processos. É a única coisa que eu consegui encontrar desse pessoal. Por que será que esse pessoal está envolvido com essa quantidade tão grande de processos, né? Eu deixo para vocês darem uma olhada nos comentários fixados nas fontes. Mas essa atitude do Centrão, para vocês compreenderem um pouco melhor, eu quero contextualizar. Eu muitas vezes falo sobre o fato de que a luta de classes é um fato observável. E para isso basta você perceber que existiram e existem greves. Se não existisse luta de classe, não existiria a necessidade de existir greve. Qual é a relação disso com as atitudes do Centrão? Total. Porque o Centrão, ele está no que eu chamaria da ofensiva da luta, ele está na guerra, na luta de classes, mas eles estão na ofensiva a favor dos interesses das grandes corporações empresariais e dos mais ricos. E essa ofensiva que o Centrão está atuando agora no governo Lula não é uma ofensiva que começou agora em termos de capitalismo, não. O capitalismo, se nós olharmos a história do capitalismo, o capitalismo sempre esteve na ofensiva. E apenas em alguns momentos entra na defensiva, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, teve um período de que o capitalismo estava na defensiva quando teve o chamado New Deal. Mas depois entrou na ofensiva de novo
e foi com tudo para reduzir os benefícios da classe trabalhadora e maximizar os lucros do grande empresariado. O capitalismo brasileiro é muito semelhante. A burguesia e o grande capital nacional estão nessa ofensiva. E como é a ofensiva? Como é que funciona a ofensiva? Foi, por exemplo, tirar uma presidente legitimamente eleita, a Dilma, para privatizar a Petrobras, para mudar a política de preços da Petrobras. Lembrem-se que o governo Temer botou PPI logo que entrou. E para implementar, durante o governo Temer, a Ponte para o Futuro, que na verdade era uma ponte furada, feita para cair, quebrar e não ser nada para o futuro. Porque o futuro, um elemento central do futuro do Brasil, de qualquer país, é o investimento na educação. E o que fez o governo Temer, logo que se instalou, começou a cortar recursos da educação e instituiu o teto de gastos que limitou investimentos na educação e na saúde. E limitaria para sempre. Se não, inclusive, foi expandido esses cortes durante o governo Bolsonaro. Estava limitado pelo menos por 20 anos, né? Mas, claro, o interesse deles era renovar essa limitação ad infinito. Esse era o projeto desse povo. E você pode estar se perguntando, mas por que esse interesse tão grande em não investir em educação e saúde pública? Porque o interesse desse pessoal é expandir, isso é muito importante, expandir o setor privado da saúde e o setor privado da educação. E para o setor privado se expandir, para o setor privado ganhar mais dinheiro, para os financiadores do Centrão ficarem ainda mais ricos, sim, porque os deputados do Centrão são financiados pelo complexo industrial médico privado, pela indústria farmacêutica, pelos planos de saúde, pelos donos de escolas particulares. Para esse pessoal ficar mais rico, o investimento no setor público tem que ser menor e a rede própria do setor público não pode se expandir. Pare para pensar, se o SUS de uma hora para outra começasse a melhorar, ter mais dinheiro, mais qualificação, planos de carreira, melhores profissionais, mais e mais pessoas que pagam planos privados iriam parar de pagar planos privados. E aí os donos dos planos privados iriam ganhar menos dinheiro. É lógico. Se as escolas públicas começassem a melhorar de qualidade, fossem modernizadas, tivessem plano de carreira para professores, qualificação, melhores condições de trabalho, melhor acompanhamento, tudo melhorasse nas escolas públicas, e o governo Lula tem o saber do pessoal do Ceará, do Camilo Santana, que foi governador no Ceará, que fizeram a melhor educação pública do Brasil, então eles poderiam fazer isso. Se isso acontecer, os donos das escolas particulares, os donos das faculdades particulares vão começar a ganhar menos dinheiro. Vão ter, em vez de poder comprar 2 barcos, 3 barcos, 4 barcos, vão ter que se contentar com um barco só. Em vez de poder ter 3 mansões, vão ter que se contentar só com uma mansão. Em vez de poder colocar, entendeu? Assim, todos os filhos e os netos e os bisnetos para estudar na França, nos Estados Unidos e ser donos de grandes propriedades espalhadas pelo mundo, vão ter que se contentar em ter algumas propriedades na cidade de origem deles no Brasil. E esse povo não quer tão pouco. Eles querem tudo para eles e nada para nós. Nada para nós. Nada para nós. Quando Haddad propôs a ideia de diminuir as isenções fiscais e ter dinheiro via taxar dividendos empresariais e aumentar a taxação sobre os mais ricos, uma progressividade maior no imposto de renda, entre outras estratégias, esse pessoal pensou, peraí, em vez do governo e do Estado estar aí para beneficiar a gente, vai tirar dinheiro da gente, das grandes corporações empresariais super lucrativas e dos mais ricos para financiar uma nova educação. Aí eles ligaram para o Cláudio Cajado, eles ligaram para o pessoal do Centrão e disseram para eles claramente,
Não foi para isso que nós financiamos a campanha de vocês. Nós financiamos a campanha de vocês, os ricos e os donos das grandes empresas, disseram para eles, foi para vocês, usando o discurso da responsabilidade fiscal, protegerem os nossos interesses. E é por isso que o Cláudio Cajado e que o Centrão estão atuando para minar a possibilidade de investimento em educação, de investimento em saúde pública, porque esses investimentos reduzem os lucros daqueles que são os super ricos desse país. Portanto, luta de classes não é uma coisa apenas que Marx teorizou lá no século XIX. Não. Foi uma coisa que Marx e outras pessoas estavam percebendo como a realidade do capitalismo. E mais do que isso, perceberam que é uma realidade da história humana, porque já existia luta de classes no período da escravidão, no Estado feudal. Luta de classes faz parte das sociedades humanas. E a questão é, o Estado vai estar a serviço da maioria da população, da classe trabalhadora, ou vai estar a serviço dos multibilionários e das grandes corporações empresariais? É por isso que nós precisamos lutar, sim, para aprovar um arcabouço fiscal que seja um arcabouço fiscal que não limite os investimentos em saúde, em educação, que não limite os investimentos da área social e dos direitos sociais, porque isso é fundamental para o desenvolvimento do país, para o futuro do país, porque uma educação melhor é fundamental para investimento e desenvolvimento em área tecnológica, software e muito mais, que significa o futuro da riqueza do Brasil, e também para a população ter melhores oportunidades de se desenvolver e não ficar caminhando cada vez mais para a concentração de poder e de riqueza nas mãos de muito poucas pessoas. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe se torna membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.